Você já ouviu falar que existem rios voando sobre nossas cabeças? Isso não é metáfora, nem exagero ambiental e nem poesia científica. Existem correntes gigantescas de vapor d'água atravessando a atmosfera, carregando muito mais água do que muitos rios do nosso planeta. E, por mais absurdo que pareça, isso tudo vem das árvores. Sim, a floresta cria chuva. E o mais assustador disso tudo é que cidades inteiras dependem desse sistema invisível sem nem perceber. Esses fluxos de umidade são chamados de rios voadores. Eles acontecem quando enormes massas de vapor d'água sobem da floresta amazônica para a atmosfera e começam a viajar pelo continente. Funciona quase como um rio invisível no céu, só que ao invés de água líquida, é vapor. E a Amazônia é especialista nisso. Uma única árvore de grande porte pode liberar centenas de litros de água por dia através da transpiração. Agora imagina bilhões de árvores fazendo isso ao mesmo tempo. A floresta evapora tanta água que cria uma espécie de bomba climática natural. A umidade sobe, forma nuvens e os ventos empurram tudo em direção ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Ou seja, parte da chuva que cai em cidades como São Paulo, Curitiba e até regiões agrícolas do país começou dentro da Amazônia. E aqui vem uma coisa que quase ninguém percebe. Quando falam que a Amazônia é importante, muita gente pensa só em biodiversidade, mas existe uma dimensão prática nisso. Sem esses rios voadores, o regime de chuvas muda. E quando a chuva muda, muda também a agricultura, o reservatório, a produção de energia, a temperatura e muda até o preço dos alimentos. Porque o clima não funciona em partes isoladas. A floresta influencia o céu influencia a água e a água influencia praticamente toda a sociedade. Tem um detalhe ainda mais impressionante: o rio Amazonas despeja cerca de 200 mil metros cúbicos de água por segundo no oceano. Mas os rios voadores carregam uma quantidade de umidade atmosférica comparável a isso. É como se existisse um Amazonas invisível passando acima das nossas cabeças, só que muita gente nunca ouviu falar dele. E talvez isso aconteça porque a gente aprendeu a enxergar natureza como paisagem, não como infraestrutura. A floresta parece distante até o momento em que falta chuva, aumenta a seca ou o calor extremo chega. Aí o invisível vira problema real. E tem algo curioso nisso tudo. A tecnologia humana mais avançada ainda depende profundamente de processos naturais. A cidade mais moderna do país continua precisando da evaporação de árvores para manter parte do seu equilíbrio climático. Ou seja, desmatar não significa apenas perder floresta, significa enfraquecer um sistema climático inteiro. E isso desmonta uma ideia muito comum de que natureza e sociedade são coisas separadas. E na prática, nunca foram. Talvez a parte mais impressionante disso tudo sobre os rios voadores seja perceber que o nosso planeta tem mecanismos tão sofisticados e tão gigantescos que continuam funcionando em silêncio acima das nossas cabeças e mesmo invisíveis sustentam parte da vida que nós consideramos como normal. A pergunta aqui seria: quanto tempo um sistema desses aguenta sendo desmontado antes da conta cair no chão?